Pregação dessa noite será no texto de Isaías, capítulo 44, versículo 24 ao 28. Se você estiver usando uma das Bíblias da igreja, se encontra na página 807. Isaías, capítulo 44, versículo 24, assim diz a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada. E a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que maravilhosa graça do Senhor nos alcançou. A mensagem da cruz, a salvação através de Cristo, traz paz a qualquer agitação do nosso coração. Que o Senhor use a Tua palavra nessa noite, Pai, para falar aos nossos corações, que o Senhor edifique o Seu povo e traga salvação. No nome de Jesus. Amém. O nosso Deus é soberano. Não existe nada que não esteja debaixo do governo dele. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os seus propósitos não podem ser derrotados. Nada foge do seu controle. Deus é Deus. Nós, por outro lado, somos totalmente o oposto disto. Essa semana eu li um relato de uma mãe cristã, mãe de 3 filhos pequenos. 2 gêmeos, aproximadamente 2 anos, e o terceiro de quase 5 meses. E ela relata de forma muito honesta que quando os gêmeos nasceram, ela se via diante deles e sentia um frio na barriga pelo fato dela não conseguir atendê-los em todo o tempo. Ela não conseguia suprir a necessidade dos 2 ao mesmo tempo. Ela sempre precisava de ajuda. A sensação que ela tinha é como se ela tivesse algo nas mãos e que estivesse vazando entre os dedos. Quando nasceu então o terceiro filho, ela confessa no seu relato que ela chegou a questionar o Senhor. Por que Deus não tinha enviado esses filhos em momentos diferentes para que ela pudesse aproveitar melhor cada um deles? Mas à medida que ela foi sondando o coração dela, ela chegou à conclusão que a verdade, a raiz na qual ela queria que os filhos tivessem vindo um em cada tempo, é para que ela pudesse ter mais controle sobre tudo. Ela não tinha controle sobre os 3 filhos. Ela diz que ela não conseguia controlar o que os 3 estão vestindo sempre, tudo que os 3 comem, o horário de sono de cada um dos 3. Ela sempre tinha alguém ajudando ela. Ela não tinha o controle sobre tudo, porque ela era só uma e os filhos eram 3. O relato dessa mãe retrata a realidade de todos nós. Nós não temos o controle sobre tudo. E quando nós achamos que temos, rapidamente acontece algo que nos faz perceber que parece que as coisas estão vazando entre os nossos dedos.
Uma mãe não consegue controlar tudo de um filho, quanto mais de 3. Nós não temos controle sequer, nem de todas as áreas da nossa vida. Quem aqui tem o pleno controle de todos os seus fazeres diários? E quando não basta simplesmente os seus afazeres, quem aqui tem controle das ações dos outros que interferem nos seus afazeres? E quem aqui tem controle das circunstâncias que afetam os outros, que nos afetam nos nossos afazeres? Nós não temos controle sobre tudo. Nós não somos soberanos. Nós não somos Deus. E é por isso que entender quem Deus é não é uma questão meramente teórica. A forma como enxergamos a Deus afeta a forma como vivemos essa vida. O reformador João Calvino usa a seguinte ilustração: se ao meio-dia dirigimos a nossa vista para a terra ou para o que está à nossa frente, parecemos providos de um olhar muito vigoroso e perspicaz. Mas quando erguemos a vista para o sol e o contemplamos com olhos atentos, aquela força que era particularmente vigorosa na terra, logo é ofuscada e confundida por um brilho tamanho que somos obrigados a reconhecer que a nossa acuidade na observação das coisas terrestres, quando voltada para o sol, é mera estupidez. Enxergar o Senhor da forma como Ele é, nos faz enxergar realmente a vida aqui. E aqueles que não tiveram os olhos abertos para o Senhor, eles estão cegos em ilusões que aparentemente são vigorosas e perspicazes a respeito da vida. Mas aqueles que têm os olhos abertos para o Senhor, que olham como olham para o sol, reconhecem as suas limitações em enxergar este mundo. O povo de Israel, que no contexto das profecias de Isaías 44, em um dos momentos mais difíceis e triste da história deles, no exílio na Babilônia, eles tiveram uma amostra clara de que Deus tem o controle de tudo. Esse trecho em Isaías nos mostra como o Senhor é supremo, soberano sobre todas as coisas, e para nossa esperança, que a sua soberania trabalha provendo salvação para o seu povo. Se o Senhor permitir, na sua soberania, o que eu pretendo fazer nessa noite é olhar com vocês para Isaías 44, a partir do versículo 24 ao 28, e ver 3 atributos de Deus que ele se revelou a Israel. Deus é supremo, Deus é soberano e Deus é salvador. Primeiro atributo, portanto, Deus é supremo. O capítulo 44 de Isaías, ele faz parte de uma seção maior dentro do livro, que começa lá no capítulo 40. E se você voltar a sua Bíblia aí no capítulo 40, no versículo 1, você vai ver que Isaías começa a profetizar profecias preditivas que revelavam o futuro sobre Israel, que no contexto das profecias estaria em exílio na Babilônia. E essas profecias se tratavam de consolo para o povo no exílio. Isaías 40, versículo 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O povo de Deus, Israel, na Babilônia, precisava de consolo. Eles estavam exilados por conta das próprias iniquidades deles. Eles não tinham liberdade, eles estavam debaixo de uma autoridade pagã do governo babilônico, eles estavam debaixo de uma cultura pagã, rebelde contra o Deus de Israel. E tudo isso como fruto de terem se rebelado contra o Deus que os fez e que os chamou como povo. Só existia uma forma do povo de Israel ser consolado. Não era olhando para as circunstâncias, muito menos olhando para eles mesmos. A única forma do povo de Deus ser consolado é quando olha para o próprio Deus. E quando nós olhamos para Deus, no verso 24, nós vemos um Deus que é supremo. Isaías, capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor,
o mesmo que formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Quem resgataria Israel? O Senhor, Yahué, Ele é o Redentor. Quem criou Israel? O Senhor, Yahué, o Criador. Quem criou os céus e a terra? O Senhor. Quem faz todas as coisas? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor nosso Deus é supremo. O verdadeiro Deus, o Deus de Israel, faz tudo sozinho. Diferente dos deuses pagãos da cultura babilônica, que conforme as lendas deles consultavam uns aos outros antes de agir, o nosso Deus, o Deus verdadeiro e único, faz tudo sozinho. A supremacia de Deus é a doutrina que diz que Deus tem total e incontestável superioridade. Ele é infinitamente elevado, acima da criatura mais elevada que você possa imaginar. Ele é incomparável. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Eu quero propor um desafio para você. Você chegar na sua casa, come alguma coisa se você estiver com fome, e leia a partir do capítulo 40 de Isaías, pelo menos até o capítulo 44, esse trecho que nós estamos meditando hoje. Se você quiser continuar lendo, continue lendo os próximos capítulos. Uma excelente programação para encerrar o seu fim de semana é ler a palavra de Deus. E o desafio é quando você estiver lendo, desde o capítulo 40 até onde você for em Isaías, perceba quantas vezes Deus diz que Ele é o único, que não há outro Deus, que não há com quem Ele possa ser comparado. Logo aqui no capítulo 44, voltando alguns versículos, no versículo 6, ele diz: assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. O Senhor é o único Deus, só Ele tem todo o poder e toda a majestade. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós temos uma história de um homem de Deus que tinha uma visão clara sobre a supremacia de Deus. Davi. Naquela época, Davi era um jovem pastor de ovelhas e Israel enfrentava uma guerra contra os filisteus. Governado pelo rei Saul e o seu exército, todos os israelitas tremiam diante de um soldado chamado Golias. O exército e o rei estavam apavorados diante do guerreiro que era um gigante. Mas o que é, meus irmãos, um gigante diante de um Deus supremo? Essa era a segurança de Davi. Ele se prontifica na frente de todos os soldados a enfrentar o gigante. E a causa que ele dá, o que ele fala para o gigante é: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Nenhum soldado israelita devia temer ao gigante. O gigante que devia temer diante do Deus que era infinitamente superior a ele, que ele ousou afrontar. No Salmo 2, versículo 4, o salmista diz que quando os reis e as autoridades se levantam e conspiram contra o Senhor, Deus, na sua supremacia, dá risada e zomba deles. Davi avisou o gigante: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa história de Davi e Golias não se trata de Davi e nem de Golias. Essa história se trata de que há um Deus supremo que habita em meio ao seu povo. Nada nem ninguém se compara ao Senhor Deus de Israel. O próprio Davi, muitas vezes, em vários salmos, ele contempla a supremacia de Deus. Mas tem um trecho muito bonito e belo de 1 Crônicas, capítulo 29, que diz: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra.
Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. E BJM, contemple o Deus Supremo. Louvem a Ele, o único digno de receber adoração. Prostrem-se diante da sua grandeza. À medida que nós meditamos e falamos sobre a supremacia de Deus, naturalmente nós migramos para o segundo atributo, de que Deus é soberano. Esse Deus que ele está elevado acima de tudo e de todos, ele não é como um relojoeiro que cria um relógio, dá corda e se ausenta e deixa esse relógio continuar sozinho. Não. O Deus Supremo intervém na história. O seu poder supremo atua em meio à sua criação. Mais que atua, Deus mostra em Isaías que o seu poder governa sobre todas as coisas. Olha o versículo 25 e a primeira parte do versículo 26. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Um teólogo chamado A.W. Pink, ele faz a segunda definição para a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é o exercício da sua supremacia. O sentido da soberania divina é que Deus é Deus de fato, bem como é de nome, que ele ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, como diz em Efésios 1:11. O Senhor, no seu poder insondável, na sua supremacia, ele governa todas as coisas. Ele é soberano. E eu queria fazer uma ilustração muito simples para vocês. Imagina um carro e um carro numa rodovia. Esse carro ele acelera, ele desacelera, ele vira à esquerda, ele faz curva à direita, ele pega a entrada, ele pega a saída da rodovia. E os passageiros dentro desse carro, eles estão em todo o tempo observando a viagem e tentando fazer análises do que está acontecendo e para onde esse carro está indo. A ilustração é que esse carro é como o mundo e como a nossa vida, e os passageiros são os seres humanos. Deus, ele governa sobre o percurso do carro, cada via, cada curva, cada pedra no asfalto. Deus, ele governa sobre a velocidade do carro. Deus, ele governa sobre os passageiros e sobre o motorista. Deus governa sobre os pássaros que sobrevoam o carro e sobre as formigas que passam embaixo do carro e até os micro-organismos que estão rondando no ar. Não tem nada, absolutamente nada nesse cenário que não esteja debaixo do governo de Deus. E se você quiser, você pode trocar a palavra governo por controle. Deus controla todas as coisas. Salmo 135, versículos 5 e 6. De fato eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Por trás desse curso natural que o nosso mundo corre, existe uma soberania sobrenatural, divina, que conduz absolutamente tudo. Como nós vemos no versículo 24, o Senhor disse: eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Enquanto Deus exerce a sua supremacia, governando todo o universo, ao mesmo tempo a Bíblia descreve que os homens agem de forma responsável sobre os seus atos. É o mistério das doutrinas da soberania de Deus e da responsabilidade humana. As duas realidades são bíblicas e verdadeiras. E o que Deus nos mostra no versículo 25 e no versículo 26 é que a sua soberania, primeiro, ela desmascara aqueles que agem contra ele. E segundo, ela confirma aqueles por quem ele age através. Dois grupos
que têm responsabilidades diante do Senhor, a soberania de Deus afeta, ela desmascara os que agem contra o Senhor e confirmam as palavras do povo de Deus. O primeiro grupo, os pagãos, versículo 25. Eles profetizam mentiras, ele tem os seus sinais frustrados pelo próprio Deus. Os adivinhos, os sábios, são feitos como tolo diante da soberania do Senhor. Alguém que não teve os olhos abertos para o Senhor nunca vai conseguir entender as circunstâncias desse mundo. Esse era o contexto que vivia Israel e os babilônios. Entre os babilônios era comum a prática da adivinhação. Homens faziam predições sobre o futuro a partir de profecias mentirosas. A questão, meus irmãos, é que as circunstâncias, elas não seguem o que os homens cegos definem. As circunstâncias seguem o que o Deus supremo e soberano decreta. Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Depois, no provérbio 19, 21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Aqueles que não olham para o sol continuam achando que a visão que eles têm daqui da vida tem algum vigor e alguma perspicácia, mas eles são desmascarados conforme Deus governa o universo a partir da sua vontade. Mas Deus também fala de outro grupo, o povo de Deus, os crentes. E é para esse grupo Deus confirma as palavras do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Enquanto os pagãos são desmascarados, os profetas do Senhor eram confirmados pela forma como Deus governava a história. A palavra dos profetas era a palavra do próprio Deus. Era Deus quem dizia através deles. E Deus não mente. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Olha o que Paulo escreveu para Tito. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. O Deus que não pode mentir, ele fez promessas ao povo dele antes dos tempos eternos, e ele manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada pelo próprio Deus e Salvador aos seus filhos, ao seu povo. Agora, por que Deus está dizendo tudo isso aqui em Isaías? Qual era a conexão do consolo divino para o povo exilado e a supremacia e a soberania de Deus que é confirmada pela palavra? Como a doutrina da supremacia e da soberania de Deus pode impactar a nossa vida aqui, hoje e agora? Eu gostaria de destacar 3 aplicações práticas para aqueles que creem que o Senhor é supremo e soberano: confiança, segurança e esperança. A primeira aplicação, confiança. Meus irmãos, esse livro que você tem nas suas mãos é a palavra de Deus. As Escrituras é a palavra de Deus. O próprio Deus nos revelou e Ele confirmou da forma como Ele governou o mundo que essa era a palavra dEle. O que Deus falou na Bíblia, Ele cumpre e Ele cumprirá. A supremacia e a soberania de Deus deve então te fazer crente no Senhor. Confiar nele e na palavra dele. Não confie no misticismo. Não tema as circunstâncias que são interpretadas de forma subjetiva por pessoas místicas. Não ouça a palavra de falsos líderes que ficam fazendo falsas revelações sem temor ao Senhor. Confie na palavra do Senhor. Não confie em si mesmo. Não olhe para dentro de você procurando o seu potencial e o seu valor para encarar as dificuldades. Não dê ouvido aos coachings que têm subido o púlpito para pregar a palavra de Deus, mas têm fugido dela. Confie na palavra de Deus. Não confie em vãs filosofias. Não viva, meus irmãos, a partir de análises seculares que as pessoas fazem por aí sobre a vida, sobre você, sobre as circunstâncias à nossa volta. Confie na palavra do Senhor. Isso não é um incentivo à alienação. O povo de Deus não é alienado, pelo contrário, nós somos os únicos que temos uma segurança verdadeira para viver a partir do que ouvimos.
porque o que ouvimos foi a palavra do Deus que governa toda a história. Portanto, Deus, ser supremo e soberano, traz confiança ao coração dos crentes que se apega à palavra dele. Essa confiança está amarrada na segunda aplicação, segurança. Meu irmão, minha irmã, se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, descanse nele sobre toda a sua vida. O Senhor Jesus disse aos discípulos que nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai. E ele assegurou aos discípulos: quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Mateus 10, 30 e 31. IBJM, meus irmãos amados, o Senhor governa soberanamente sobre nós. Cada fio de cabelo do povo dele ele conhece. Ele governa sobre a contaminação do Covid que atingiu o nosso pastor. Ele governa sobre o nariz quebrado do nosso irmão amado Douglas. Sobre o ligamento do joelho dele rompido numa partida de futebol. Sobre a morte dos nossos irmãos. Sobre o nascimento dos bebês do nosso povo. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Hoje, às 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação de um dos nossos irmãos que tocam, que ele não poderia estar no culto, porque ele ia estar no hospital com a esposa dele com sintomas de Covid. Tudo bem, o Senhor é soberano. 6 horas eu recebo outra ligação no meu celular. Outro irmão que ia ajudar no louvor. Na estrada para a igreja, o carro quebra. Não vai chegar lá de Indaiatuba. O Senhor é soberano. Os imprevistos são imprevistos para nós. Para o Senhor é parte do plano dele. Deus não foi pego de surpresa com nenhuma dessas notícias. Deus é soberano. E o nosso sentimento, e eu confesso que foi um desafio para mim, mas o nosso sentimento tem que ser como o do salmista. Salmo 3:5, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Conversando com um irmão amado que vocês devem conhecer, chamado Cláudio Rodrigues. Certa vez, a gente conversando e abrindo o nosso coração um para o outro e os desafios dessa vida, ele me falou: meu amigo amado, eu não sei como uma pessoa que não crê na soberania de Deus consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E é verdade, meus irmãos. A doutrina da soberania de Deus, ela é extremamente prática. Ela traz descanso para o povo de Deus. Ela traz confiança e segurança. E a última aplicação que eu gostaria de fazer sobre a supremacia e sobre a soberania de Deus é a esperança. A esperança, ela é a árvore da qual frutifica a confiança e a segurança. Pecadores só podem confiar e descansar porque um dia o Senhor trouxe a eles esperança. E essa aplicação está diretamente conectada com o último tópico do meu sermão. O último atributo revelado aqui em Isaías 44, 24, que o Deus supremo e soberano se revelou Salvador. Olha o versículo 26, do 26 ao 28. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada. E a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo a profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada. E do templo, seus alicerces serão lançados. A palavra confirmada pela soberania de Deus ao seu servo, que Isaías falou, o conselho dos mensageiros, que foi confirmado pela soberania de Deus, a mensagem é que Deus salvaria o povo dele. Deus, ele revela a sua supremacia e a sua soberania para dizer que ele salva pecadores de suas iniquidades. Ele trouxe esperança. A terra de Israel estava devastada, tomada por outro povo. O templo estava destruído.
Israel vivendo subjugado por uma nação pagã. Qual era a probabilidade de Israel reverter esse cenário? 0. A probabilidade era 0. Mas a questão é que não era Israel que faria alguma coisa. Versículo 24, o Senhor diz: assim diz o Senhor, eu sou o seu Redentor, o mesmo que formou desde o ventre materno, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. O Deus supremo e soberano é o Redentor, é Ele quem resgataria o povo dele. O que é impossível para o nosso Deus? Habitar uma cidade devastada? Reconstruir um templo destruído? Dizer as profundezas do mar que se sequem? Ele é o Deus supremo e soberano. Ele criou todas as coisas. Ele abriu o mar para o povo dele passar. Ele fez o sol parar. Ele fez um homem sobreviver 3 dias dentro de um grande peixe. Ele fechou as bocas de leões para proteger o seu servo. Ele fez que uma fornalha não queimasse para proteger os seus servos que estavam dentro. O que é impossível para o nosso Deus? Até onde, meu irmão e meu amigo amado que está aqui nessa noite, até onde você acha que Deus iria para salvar o povo dele? Qual que é o limite do poder de Deus? Quem que ele pode usar? Sobre quem ele pode governar? Para libertar Israel de uma nação pagã da Babilônia, Deus usou outra nação pagã. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Ciro era o rei da Pérsia. Deus o usou para julgar a nação da Babilônia e salvar Israel. Ciro não só libertou Israel, como nós lemos em Esdras, ele decretou que fosse reconstruído o templo em Jerusalém. Não importa quem está no controle das nações, não importa qual é a nação, Deus governa sobre tudo e ele cuida do povo dele. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus quer, Ele faz. Ele pega um coração rebelde de um rei e fala: você é o meu pastor e você vai cumprir tudo que me agrada. Eu vou te usar para salvar o meu povo, ponto final. O Senhor é soberano. Agora você quer saber mais sobre a soberania de Deus para salvar o povo dele? Quando Isaías profetizou essas coisas, ele não vivia no tempo do exílio. As profecias que nós acabamos de ler foram feitas aproximadamente 2 séculos antes das coisas acontecerem. Diz a história que levaram para o próprio Ciro os escritos de Isaías, e ele temeu o que Deus tinha falado através de Isaías. Não há Deus como nosso Deus, supremo, soberano e salvador. Você quer saber ainda mais sobre como esse Deus supremo e soberano salva? Nós vimos que Deus usou um jovem pastor de ovelha, improvável diante de um exército de soldados, para libertar o povo dele de um gigante filisteu. Nós vimos agora que Deus enviou um rei pagão para libertar o povo dele do exílio e da escravidão. Por que a Bíblia está repleta de mensagens de Deus enviando alguém para salvar o povo dele? A resposta é que porque esta é a mensagem da Bíblia. Como pecadores podem ser salvos? Como podemos, diante de um Deus santo e justo, ser libertos da escravidão dos nossos pecados e da justa ira que estava sobre nós? E para resgatar os pecadores da condenação eterna, o próprio Deus veio salvar o povo dele. Deus enviou o jovem Davi para livrar Israel dos filisteus, enviou o pagão Ciro para livrar Israel dos babilônios. Ele enviou o próprio Filho, Jesus Cristo, o Deus encarnado, para livrar o povo dele de sua ira santa e justa. Os raios da soberania e da supremacia de Deus nunca brilharam tão forte diante dos homens como na cruz de Cristo. A humilhação de Jesus, a traição que ele sofreu, a morte, tudo estava debaixo da suprema e soberana vontade de Deus para salvar o seu povo.
Jesus disse a Pilatos: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. E ele respondeu ao discípulo que sacou a espada para lutar na hora da prisão de Cristo: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? E foi por isso, por conta da supremacia e da soberania de Deus, o Redentor, que ele disse, aqui no livro de Isaías, capítulo 43, volte 2 capítulos, Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, a partir do versículo 11 ao 13. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Meus irmãos, não existe absolutamente nada que não esteja debaixo do governo do Deus soberano. Ele governa sobre todas as coisas. Os seus planos não podem ser frustrados. Os seus propósitos não podem ser derrotados. Nada foge do controle do Deus Salvador. Ele prometeu salvação e de forma suprema e soberana ele salvou e ele salva. A mensagem de Isaías era uma mensagem de consolo ao povo de Deus. E só havia consolo, só havia confiança, só havia segurança, porque o Deus que é supremo e soberano é também Salvador, Redentor. Ele nos deu esperança. Para finalizar, ouça isso. Crente, amado no Senhor, que está confiando só em Jesus Cristo para a salvação da sua vida, perdão dos seus pecados. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Confie e descanse no Senhor, o Deus supremo, soberano e salvador. Vamos orar? Senhor, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que no Senhor espera. Que maravilhosa graça, Pai, é termos os nossos olhos abertos para a sua supremacia. Que maravilhosa graça vermos o Senhor nos salvando de forma soberana, através da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por conta, Pai, desta bendita esperança, nos ajude hoje a confiar e descansar somente em Ti, o Deus supremo, soberano em glória, o Deus incomparável. Não há outro Deus como o Senhor, Pai. É no nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém.